E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui é o professor Felipe Castanho, com mais uma videoaula para vocês. Dessa vez, nós vamos conversar sobre Contra-Reforma, que é um processo histórico que vem, né, acontece posterior à Reforma, né? E que nós já temos aqui, que nós já tivemos essa videoaula. Então, Contra-Reforma é uma continuidade da aula sobre reforma religiosa ou reformas religiosas, depende de como você prefere enxergar esse processo histórico, tá bom? Basicamente, a Contra-Reforma ela é uma resposta da Igreja Católica às reformas, às críticas que estavam acontecendo e aos reformadores, né? Principalmente vai ser uma resposta a um movimento iniciado, né? Iniciado dentro desse processo, né? Ali em 1520, né? 1521, dentro desse processo iniciado por Martinho Lutero, ok? Bom, vamos lá, se ajeita aí, prepara a pipoquinha, vamos de mais uma videoaula. Bom, beleza. Como eu já disse, né, Contra-Reforma é uma resposta, né, da Igreja Católica, né, romana deixa eu só ajeitar aqui, as críticas que ela vinha recebendo, né, e a própria iniciativa do Lutero, né, de iniciar uma nova religião ali, o luteranismo, e que depois vai vir, né, como nós vimos, outros teóricos, né, religiosos, né, como Calvino, né, e que vão dar início a outras religiões, né, a outras leituras que não a leitura da Igreja Católica. E a Igreja Católica vai se sentir pressionada a ponto dela precisar dar uma resposta a esse movimento, ok? Então, a Contra-Reforma como já está dizendo, ela vai ser Contra-Reforma. Apesar de ter esse nome, não significa dizer que a igreja não vai fazer nenhum tipo de autocrítica. Ela vai fazer, e é isso que a gente vai ver. Então, essa autocrítica é uma das partes que inclui, né, uma das características da Contra-Reforma. Uma outra característica da Contra-Reforma, além dessa autocrítica, vai ser o ponto de defesa. Ponto de defesa e ataque aos reformistas, às religiões que vão surgir ali dentro dessa vertente do cristianismo a partir do movimento reformista. Bom, e aí, gente, já aqui numa das mais famosas, né, iniciativas da Igreja Católica, ela vai startar, né, iniciar novamente de uma forma muito mais acentuada a Inquisição, né, do Tribunal de Santo Ofício. A Inquisição, gente, ela tem dois momentos. Um da era medieval e a outra a Inquisição desse momento da Idade Moderna. Tá? E, basicamente, a Inquisição vai ser bem aquela descrição que está ali. Ela vai ter como principal função combater os desvios dos fiéis católicos, ou seja, aqueles fiéis que não estão seguindo muito bem a risca que a Igreja Católica determina, né? Vai tentar impedir a expansão de outras denominações religiosas, como simplesmente você está numa região onde a Igreja Católica predomina e de repente chega um pastor, né, reformista pregando, a Igreja Católica ela vai poder te prender e te julgar por esse desvio, né, ou por essa tentativa de proselitismo, de tentar converter uma pessoa católica a ser, por exemplo, luterana. E ela vai perseguir, né, os protestantes, os judeus e os islâmicos. Lembrando que os judeus, né, eles foram perseguidos basicamente durante todo o período, a partir do momento que a Igreja Católica se consolida como se torna uma igreja poderosa ali na Idade Ocidental. Só que vai ter momentos em que eles vão ser mais perseguidos e menos perseguidos, ok? E o islamismo que está crescendo, né, que na verdade cresceu bastante ali na Idade Medieval e passa a ser também um grande inimigo, né,
da Igreja Católica. Além, óbvio, dos pecadores. Bom, aquela dali era uma parte em que a igreja ela procura responder, né? O tribunal da Santa Inquisição, né? Ele procura julgar as pessoas que estão infringindo aquilo que a Igreja Católica faz. Mas, ao mesmo tempo, tem uma outra questão que é muito interessante, que durante a Idade Moderna, se a gente lembrar, em 1500 acontece o descobrimento do Brasil. E antes disso, os portugueses, os católicos, estão chegando em regiões que existem pessoas que não são adeptas do catolicismo, até porque, de fato, nem o conheceram, ou não tinha. A Igreja Católica não chegava até lá, como o Brasil, por exemplo, onde os índios nunca conheceram a Igreja Católica até a chegada dos portugueses. E aí, nessa tentativa de responder à reforma religiosa que está acontecendo e, ao mesmo tempo, de converter os índios, por exemplo, ao catolicismo, ou uma determinada tribo africana lá na África ao catolicismo, a Igreja Católica, na verdade, uma iniciativa de um nobre, né, espanhol chamado Inácio de Loyola, vai criar a Companhia de Jesus, né? Os membros da Companhia de Jesus eram chamados de jesuítas, tá? E a Companhia de Jesus ela tinha uma missão principal, que era converter as pessoas ao catolicismo, ou seja, convencer aqueles que não eram católicos a se tornarem católicos. Óbvio, além de defender o próprio catolicismo. Ele defende, mas ao mesmo tempo converte, como é o caso aqui no Brasil, por exemplo. A Companhia de Jesus vai ser um braço da igreja, a gente pode dizer um braço oral, armado, né? Eles eram bons, excelentes estudiosos, eles eram intelectuais e eles eram aventureiros, né? A gente pode colocar assim, né? Os jesuítas, eles iam para os confins do mundo. O jesuíta dificilmente o jesuíta ele estudava, se formava, né? E ficava ali naquela região. Ele tinha que ir pelo mundo para espalhar a doutrina da Igreja Católica. Então, nos lugares nos confins do mundo, né? Na menor vilazinha lá na África, na menor vilazinha da Índia e numa tribo no meio da Amazônia, né? E aí eles vão instalar as chamadas missões. O jesuíta vai estar lá para tentar converter, para tentar levar aquilo que eles acreditavam que era a civilização e o melhor para aquele povo, né? Na ótica deles. Os jesuítas, eles eram muito estudiosos, como eu já disse, e eles eram bem treinados na capacidade de argumentação. Porque os jesuítas, não que eles talvez não pudessem usar a força, mas eles tentavam convencer, por exemplo, o índio a se converter, a largar a sua religião, né, que era vista pelos católicos como uma religião pagã, né, a largar a sua religião na base do argumento. Ele tentava convencer pelo argumento. Ele tentava, olha, esse cara aí que você acredita, que você acha que é um Deus bom, na verdade, ele é um demônio, né? Ele vem do diabo. Então, eles tentavam argumentar, convencer essas outras pessoas que pertenciam a outras religiões, que tinham outras religiões, na base do argumento. E aí isso é muito interessante, porque, ora, se eu tento te convencer pelo argumento, eu preciso te conhecer primeiro. Então, os jesuítas, muitas das vezes, chegavam numa determinada região, né, numa tribo, e aí eles entendiam aquela tribo, entendiam os costumes, procuravam aprender logo o idioma, para poder conversar, para poder tentar converter. Tá? E aí, por exemplo, um exemplo clássico aqui no Brasil é do padre José de Anchieta, que pertencia à Companhia de Jesus, tá? E foi o responsável pela escritura, né, do primeiro dicionário tupi que a gente tem conhecimento. Por quê? Porque ele precisava entender a língua tupi, né, para poder convencer, e aí ele fez esse trabalho que acabou servindo para outros, né, padres, outros jesuítas, poderem se comunicar com as tribos tupi, ok? Os jesuítas tiveram um papel importantíssimo em todo o Brasil durante boa parte do período colonial, até a sua expulsão, que acontece no século XVIII, em meados do século XVIII, quando o Marquês de Pombal expulsa os jesuítas aqui da colônia, tá?
Mas um exemplo muito claro aqui da nossa região, muito próximo, né, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e ali na nossa Zona Oeste, é a Fazenda de Santa Cruz. A Fazenda de Santa Cruz, ela inicia a sua história com a ocupação dos jesuítas, né? Era uma fazenda, inclusive, rica, os jesuítas tinham ali plantações, né? Os jesuítas também tinham escravos africanos, e aí a fazenda depois, ela vai passando ali a região, as cercanias, vira uma residência oficial para o Dom Pedro II, né, o imperador, e até que hoje, né, esse prédio ali funciona o exército. Tá? A gente tem lá hoje uma guarnição, né, do exército, se é que a gente pode falar assim, ok? E está de pé até hoje, é possível visitar porque é um lugar histórico e é importante na história da cidade, ok? Bom, a Igreja Católica, na Contra-Reforma, então, ela vai dar essa resposta. E todas essas respostas, elas vão precisar a Igreja Católica. Bom, isso vai acontecer assim, dessa forma, tem autocrítica. A gente, por exemplo, a própria Companhia de Jesus, ela significa que a Igreja Católica está olhando para dentro, né, da sua estrutura e vendo que ela precisava ter padres melhores, precisava ter um clero melhor treinado, mais estudado, que tivesse mais vocação, né, para servir para a Igreja Católica. Tá? Então, a Igreja Católica decide, depois de tomar já algumas dessas iniciativas, no chamado Concílio de Trento, que vai acontecer em 1542, e vai definir aquilo que a Igreja Católica ela responde à reforma, né? Olha, nós somos assim e aqui nós não vamos mudar. Olha, aqui a gente pode mudar, tá? E, ao mesmo tempo, ela vai disparar, né, essas doutrinas. Esse concílio é importante. Né? O que é um concílio? Esse concílio de Trento é uma reunião dos principais membros do clero da Igreja Católica com o Papa da época, que era o Papa Paulo III. Tá? E aí, nessa reunião, eles vão dizer que a Igreja Católica daqui para frente vai funcionar dessa forma. Aqui ela muda, aqui ela não muda. Eu trouxe para vocês algumas definições da Igreja Católica. Primeiro, o princípio ali da infalibilidade papal, ou seja, o Papa ele é infalível. O Papa ele não erra. O Papa é a orientação da Igreja Católica. Tá? O Papa ele tem a palavra final para aquele católico. Então, se o Papa determina, né, alguma questão, se ele diz que a partir de agora a missa tem que ser em latim, então a missa tem que ser em latim, porque ele é infalível. Tá? A Igreja Católica vai proibir livros, né? Tanto livros científicos quanto livros religiosos de outras religiões. Ok? E aí, essa lista de livros proibidos vai ser chamado de index, tá? Ou seja, o index é a lista de livros proibidos pela Igreja Católica. A Vulgata vai ser estabelecida como versão oficial da Bíblia Sagrada. O que é a Vulgata, gente? Eu acho que eu comentei isso na videoaula sobre reforma. A Vulgata é o livro da Igreja Católica, é a Bíblia, escrita sem ser no latim, na língua daquele povo. Então, por exemplo, você está na Itália, vai ser em italiano. Ou seja, a Bíblia Sagrada ela vai poder ter a tradução do latim para o seu idioma, ok? Foi proibida a venda de indulgências. Lembra que essa era uma das maiores críticas do Martinho Lutero? Então, repara que aqui é um exercício de autocrítica. A Igreja Católica vai reconhecer, olha, a gente não pode vender perdão, isso está errado. Tá? E as principais doutrinas católicas foram reafirmadas. Por exemplo, o Martinho Lutero dizia que, olha, não tem nada a ver, por que um padre não pode casar? Né? Pelo contrário, isso vai ajudar um pastor a poder falar, dar orientações, conselhos sobre um casamento. A Igreja Católica vai dizer não. Olha, um padre, um pastor para suas ovelhas não pode ser casado. Tá? O principal amor de um padre tem que ser amor, né, nesse sentido assim mais íntimo, é com Deus, é com o seu casamento com a Igreja Católica.
E aí ela vai reafirmar todos os seus dogmas do casamento, do batismo, tá? Da forma como eles aconteciam, a missa, a confissão. Ou seja, essas doutrinas, que algumas delas eram criticadas pelo Lutero, e por isso a gente não tem nas igrejas protestantes, tá? Mas a gente tem na Igreja Católica, elas vão ser reafirmadas. Tudo bem, gente? Bom, essa foi a aula de hoje sobre a Contra-Reforma, né? A resposta da Igreja Católica ao movimento reformista. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, postem lá nas minhas redes sociais. Valeu, um abraço, fiquem em paz.